Pessoal, vamos continuar. A Rafa já deu orientação para o pessoal. Quem não está conseguindo entrar, vai entrando devagarzinho. A gente está gravando a partir de agora, para que eles também possam rever esse início, tá? Eu acho muito importante, né? Como eu disse lá no vídeo, a Rafa está aqui para me ajudar, né? Nós somos parceiros aqui no Instituto Ravi. Então, tudo que vocês tiverem aí de questão sobre as coisas que a gente vai dizer aqui, fiquem à vontade, coloquem lá no chat. Ela está acompanhando o chat para mim, ela vai me dar alguns sinais para a gente poder acompanhar essas respostas, tá? E para que a gente possa ter um tempo mais produtivo, eu prefiro que a gente leve essas perguntas, eu vou responder as perguntas de todos no final, tá? Então, eu vou abrir um espaço para a gente falar no final. Então, fiquem tranquilos com isso, tá? Nessa primeira aula, a gente vai ver sobre o desenvolvimento da clínica. Então, tipos de psicoterapia, de orientação psicanalítica, a entrevista inicial, a motivação que a gente também tem que passar através desse momento de contato com o nosso paciente, algumas indicações, tá, que a gente pode promover desse atendimento, transferência e contra-transferência no atendimento. A gente também vai falar sobre os aspectos éticos, tá? Então, às vezes a gente tem muitas dúvidas. Como eu posso fazer isso dentro da clínica? Eu não posso? O que a ética da psicanálise fala? Então, eu vou trazer isso para vocês também, tá? Para que fique alinhado. E no finalzinho eu vou falar sobre a corrente do bem dos terapeutas, que nós temos aqui no Ravi, e é muito legal esse grupo para a gente trocar ideias, tá? E vou abrir o nosso período ali de perguntas, para que a gente possa ir lhe dando as respostas, tal, vendo melhor isso lá no finalzinho, tá bom? Então, para quem chegou agora, a aula está começando. Acabei de passar o cronograma do que a gente vai falar hoje, tá? Precisamos nos atentar que eu só consigo... Olha que interessante, eu quero falar para vocês agora. Algo que a gente encontra muito dentro da nossa clínica. Eu só consigo, de fato, ajudar esse paciente quando a gente percebe que ele quer ser ajudado. Então, é interessante a gente começar a pensar nisso, por quê? Porque a gente está proporcionando essa ajuda ali, né? A gente precisa, de fato, olhar para esse paciente de uma forma diferente, lidar com essas questões que eles trazem para nós. Então, a gente precisa entender que ele precisa de ajuda, mas ele precisa querer ser ajudado. Então, você que já é psicanalista, ou que será, uma dica importante. Lembra do papel e da caneta? Nesse momento aí é que você pega o papel e a caneta. Vamos começar a nossa aula com 4 dicas para que você possa desenvolver a psicanálise, ser um psicanalista que pode promover resultados, que dê resultados, tá? O item 1, ele precisamos desenvolver paciência, tá? Então, se vocês que estão aqui comigo não têm paciência, a gente precisa começar a rever essa paciência. Por quê? Em muitos momentos, esse paciente ele vai ter que dar, por si só, um movimento interno. E se eu não tiver paciência, se eu for ansioso, eu vou começar a fazer um trabalho que não vai ser positivo nas análises. Porque tem pacientes que a gente vai encontrar na primeira, na segunda sessão, ele está super aberto a fazer mudanças, de fato ele quer participar daquilo, da sessão, consegue observar as questões que ele tem e trazer isso para a gente. E tem pacientes que vai desenvolver essa questão lá para a quinta, sexta sessão. Então, eu como psicanalista, eu preciso ter paciência. Quem está iniciando os atendimentos tem sempre aquela questão, eu comecei a atender, eu estou nervoso, eu estou ansioso. É normal, a gente vai precisar lidar com isso. Só que quando a gente espera muito o retorno desse paciente, e aí esse retorno vem lá na sexta, sétima sessão, a gente fica um pouco frustrado porque a gente quer esse retorno antes. Então,
com paciência, a gente vai entender o movimento individual desse paciente, e aí eu vou esperar no momento certo que as análises possam ajudá-lo definitivamente, tá? Vou dizer aqui para vocês que a gente tem as diferenças analíticas, né? A gente tem a psicoterapia breve, a gente tem a psicoterapia de longo prazo, eu vou dizer isso para vocês também, porque aí, se a gente está trabalhando uma psicoterapia breve, a gente precisa, de alguma forma, entregar um pouco mais para esse paciente, tá? Então, o primeiro item é desenvolver paciência, tá bom? O segundo item é ser flexível. Por que eu falo da flexibilidade? Porque a gente precisa entender quando o paciente ele falta na sessão, se é algo emergencial, se de fato ele não está querendo participar, é um movimento interno, inconsciente, para que provavelmente ele não acesse algum tipo de sofrimento. E a gente tem que ser flexível nisso, tá? E muitas das vezes, dependendo do perfil que a gente for trabalhar, por exemplo, o perfil do idoso, eles participam da gente com a psicoterapia, né, entrando em análise sim, só que eles regridem nessa análise. Então, a gente às vezes está lá na 7ª, 8ª sessão com eles, trabalhando em alguns temas que são pertinentes, e ele volta aos temas iniciais. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade, né? E a todo momento, quando é necessário, eu chamar esse paciente para a realidade, para dizer para ele, olha, a gente está voltando para um tema, será que a gente precisa ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, é algo que a gente precisa desenvolver. Terceiro item, que é o item que é um tabu. Desenvolver transferência o mais rápido possível, se possível, na primeira sessão. Ah, Vinícius, mas é impossível fazer transferência na primeira sessão. Não é impossível. A gente só precisa observar algumas técnicas. Não falo nem das técnicas da psicanálise, a não ser a questão da transferência mesmo, que a gente precisa promover. Mas eu falo assim, a gente pode utilizar um pouquinho de rapport, a gente pode utilizar, que eu vou falar mais para vocês disso, a gente pode utilizar também, por exemplo, uma comunicação mais acolhedora, uma comunicação que se aproxime mais desse paciente, e aí a gente consegue demonstrar na primeira sessão que ele está aberto, que ele já passa um pouco mais de segurança, e a gente já pode começar as intervenções, as observações, vamos dizer assim, já nessa primeira sessão, tá? Então, é algo que dá, sim, para desenvolver, e a gente vai falar também disso. E o quarto item, que eu digo que é um item mais especial, principalmente para mim, que faço esses atendimentos, é promover acolhimento. O acolhimento, de fato, nos atrai muito essa pessoa para perto, traz ela muito para perto, para que ela entenda que a gente está ali para ajudar, que a gente está junto nesse barco, que a gente vai conseguir, de fato, estender a mão para ela olhar o tema que ela está trazendo para a gente de uma forma diferente. Então, muito importante é a gente aprender a desenvolver esse acolhimento. E as pessoas falam assim, mas desenvolver acolhimento é fácil. Mas será que, de fato, a gente está sabendo fazer isso? Né? Muitos psicanalistas trazem para mim também, Vinícius, eu não gosto de dar muita risada na sessão, eu gosto de ser mais sério e tal. Tá, bacana. Mas se você dá alguma risadinha, não estou falando para fazer piada nem nada. Se você entrar num tema que cabe uma risada, você também se destrava e destrava também o seu paciente para que ele também dê uma risadinha e ele vai se entregando cada vez mais a ficar aberto na sua análise para te propor a entrega que você precisa como psicanalista para começar a fazer essas observações e trabalhar da melhor forma possível para poder ajudá-lo, tá? Começando pelo tema 1, tipos de psicoterapia e orientação psicanalítica. Terapeuta, caso você não saiba, e eu acho que muitos sabem aqui, a psicanálise é uma abordagem da psicologia. A gente chama, dentro da psicologia, a psicanálise como uma abordagem psicodinâmica. E ela tem o objetivo, de fato, desenvolver os traumas infantis e entender o inconsciente desse paciente. Aí você me pergunta assim, Vinícius, mas
E se o paciente chegar e falar para mim assim, olha, a psicanálise não serve para mim porque eu tenho traumas infantis que eu já resolvi, já entendi e eu quero trabalhar a minha vida recente, né? Essa semana mesmo, isso chegou para mim, né? Uma paciente que veio no primeiro encontro, né, na nossa primeira sessão, falou assim, eu acho que eu não preciso, acho que a psicanálise não é para mim, eu vim, aceitei o seu pedido para a gente conversar e tal, mas é porque eu já trabalhei os traumas infantis como psicóloga, aceitei tudo que aconteceu na minha vida, quando eu estava lá na minha fase infantil, adolescente, e agora eu preciso trabalhar as coisas do presente. Então eu acho que a psicanálise não vai fazer muito sentido. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, como não a psicanálise não vai fazer sentido para você? Né? Através da psicanálise, a gente pode trabalhar tanto os traumas infantis do passado, como traumas recentes. A diferença é como como o psicanalista, ele vai desenvolver esse trabalho analítico, né? Então, para que a gente possa até entender como a gente vai trabalhar com isso, as bases da psicanálise, do que a gente vai observar desse paciente, é as questões negativas que ele traz. Por trás dessas questões negativas, tem sentimentos que estão ali impulsionando, né, esse consciente, trazendo para fora do inconsciente. Então, os traumas é uma linha que a gente precisa sempre investigar, tá? Tipo de psicoterapia. Por que eu estou trazendo esses assuntos para vocês? Porque a gente precisa alinhar esse conteúdo de vocês, né? A gente precisa deixar nivelado para que eu possa trabalhar em cima desse nível, tá? Então, quando a gente fala da questão de psicoterapia, a gente constata ali nos estudos, na psicanálise de alguns autores, que a psicanálise e a psicoterapia de orientação psicanalítica, elas são muito similares. Muitos autores trazem que nem há diferença, né, nesse tratamento, mas tem sim. Então, acaba até sendo difícil a gente colocar uma distinção entre elas que seja 100% diferente uma da outra. O que a gente precisa ter em mente quando eu falo disso é que, assim, elas utilizam abordagens da psicanálise, que é a base, né? E aí elas oscilam na dependência do tratamento que essa pessoa vai ter, tá? Então, o que diferencia é essa técnica, esse tratamento. Então, algumas podem durar várias sessões, quando a gente fala de uma psicanálise de longo prazo. A gente pode trazer a questão da psicanálise, psicoterapia breve, de orientação psicanalítica, né? Então, é a duração da sessão, a frequência do divã, do uso do divã, a questão da centralidade da transferência, que a gente fala de uma transferência com um paciente, mas tem temas que, de fato, ele vai abrir essa transferência para a gente, né? Os objetivos da psicoterapia, ou algumas indicações terapêuticas também, tá? Por que eu falo de indicações terapêuticas? Porque assim como a psicanálise, ela consegue desenvolver todos os temas trazidos pelo paciente, alguns pacientes gostam também de acompanhar a psicanálise com outro tipo de terapia, que é, por exemplo, uma auriculoterapia, um reiki, e esse paciente, ele vê muito resultado nessa junção. E quem sou eu para falar para ele, não, você só tem que fazer psicanálise, né? Então, a gente também tem essa indicação terapêutica, caso seja necessário, e aí cada um olha para isso individualmente, né? Tem alguns que conseguem trabalhar, tem outros tipos de terapia, tá? O importante desse tema é a gente não entrar num debate aqui para verificar qual que é a melhor, que a gente percebe que são muito parecidas, né? A questão é que as duas têm uma função de alívio de angústia, de desenvolvimento e estruturação do ego, bem como as observações e as investigações que a gente vai fazer na questão estrutural psíquica do paciente, tá? Então, trouxe só esse recadinho para vocês, para que a gente possa alinhar, que alguns falam psicoterapia breve, psicoterapia de orientação psicanalítica, e às vezes as pessoas ficam, tá, mas tudo isso, e são muito parecidas, promovem os mesmos resultados. O que a gente precisa entender é que eu posso desenvolver um trabalho de psicanálise breve e longo prazo, como eu estava falando para vocês. O trabalho breve,
ele costuma ser de 10 sessões. A gente pode fechar ele de 8 a 10 sessões com o paciente para tratar um assunto de foco, tá? Normalmente o que vem causando angústia no paciente, normalmente um problema pulsante ali. Sendo que nesse trabalho é preciso sempre a gente trazer esse paciente para o foco central da psicoterapia. Então, sempre que ele sair um pouquinho do pensamento relacionado a essa questão do tema que ele nos trouxe, a gente tem que puxar ele um pouquinho para o tema de novo. Porque aí ele vai trazer todas as questões da vida dele, a gente não vai conseguir manter um foco, que é as 10 sessões apenas, tá? Não é impossível fechar assim que a gente conseguir promover resultado? Não. Eu prefiro trabalhar de 8 a 10, porque eu sei que nesse período é provável que a gente consiga construir ali com ele resultados, né? Então, a gente precisa verificar que tipo de sessão, né? Que grupo de sessão pode ser importante para a gente. Então, eu indico sempre a fazer 10. Se for necessário, a gente pode abrir mais 5, mas aí a gente já começou um período aí grande com ele de desenvolvimento, tá? Então, esse é o trabalho breve, que a gente fala, psicoterapia breve. O trabalho de longo prazo, o paciente ele traz um tema específico, ou vários temas, né? Porque muitos chegam assim, quando eu pergunto para eles, qual é o tema que você quer trabalhar? Nossa, Vinícius, tem que falar só um tema. É família, é casal, é filhos, é trabalho. Então, ele vai trazer vários temas para a gente trabalhar. E a gente define um tempo estipulado ali, né? Na verdade, não tem prazo estipulado. A gente cria um tempo de análise, sessão. No caso, eu trabalho com 50 minutos, tá? Para que vocês até possam ter referência. E aí, esse paciente ele fica com a gente até ele ir sanando essas questões que eles trazem para nós. O que é interessante é que é o seguinte, no nosso trabalho como analista, a gente já consegue perceber que quando o paciente ele resolve uma demanda, outra demanda vai entrar no lugar dessa. Porque aí, resolvendo uma demanda, ele vai conseguir ter um melhor olhar para com as outras demandas. Então, é possível que a gente trabalhe esse paciente de 2, 3 horas, de 2 anos, 3 anos, tá? Então, é legal a gente ir trocando essas demandas, tá? E a diferença entre as duas, o foco, a transferência, o foco no caso da breve a gente tem que ser mais focal, as duas a gente precisa de fato criar essa transferência e a gente precisa promover ressignificação, tá? Ficou claro esse tipo de psicoterapia e orientação aqui, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, anotei no chat que a Rafa vai me passar, tá? Tema 2, entrevista inicial e motivação. Chegar de entrevista inicial com 30, 50, 80 perguntas, tá? Qual é o objetivo, qual é o nosso objetivo como analista? Trabalhar o inconsciente do paciente, encontrar a base dos traumas, ressignificar as figuras emocionais negativas. Gravem sempre isso. Sendo assim, eu não preciso fazer 1000 perguntas para ele. Eu preciso fazer perguntas que me ajudem a colocar em prática o objetivo da psicanálise e do nosso trabalho como terapeuta, que é promover a saúde mental para esse paciente. Então, muitas vezes, 5 perguntas bem feitas dentro do processo já ajuda a gente a ter um pontapé super inicial e suficiente para que a gente já colha muitas informações. Então, faça sempre perguntas abertas, para que o paciente entregue mais do que você perguntou para ele, tá? Então, essa é uma dica importante. Na entrevista inicial, a gente pode fazer as seguintes perguntas para eles, ou melhor, seguir um roteiro dessa entrevista inicial, né? Que seria a nossa primeira sessão. Então, a gente pode fazer poucas perguntas, eu indico 5 e vou falar aqui para vocês. A gente precisa criar transferência nesse primeiro contato com o paciente. Não é uma obrigação, gente. Mas se eu crio transferência, eu posso promover mais resultados, tá? Eu já preciso ligar as minhas anteninhas nessa primeira sessão. O paciente está fazendo uma análise comigo presencial, eu vou observar o corpo dele,
eu já vou observar a fala dele, como são as expressões dele. Às vezes ele vai falar de alguma coisa que está um pouco sofrendo, ou que o inconsciente dele está jogando um pouquinho ali para fora nessa sessão. Ele vai sentir um pigarro, ele vai tossir. Não é regra, mas já é algo que a gente pode anotar. Olha, falou da mãe e isso está acontecendo, tá? Então, é legal a gente perceber isso também. Identificar as figuras emocionais, né? Saber qual é o tema que a gente vai trabalhar. Identificar se o problema do paciente está ligado no passado ou se é algo recente que ele desenvolveu através de um trauma ou algo que aconteceu. Usar sempre o discurso positivo, tá? Quando eu não usar o discurso positivo, eu tenho que usar um discurso de trazer esse paciente para a realidade. Eu não vou apontar o dedo para ele, eu não vou justificar o que ele está falando, eu vou criar reflexões para que ele possa pensar e escolher as suas próprias decisões. Promover acolhimento, que é o que eu falei para vocês, e eu gosto muito de falar que a gente pode criar um espelho para esse paciente, né? E eu vou dizer um pouquinho mais para vocês sobre isso também, tá? Atenção! As perguntas não precisam ser feitas de forma robotizada, para a gente promover, claro, um ambiente agradável. Então, quais tipos de perguntas eu posso fazer? Eu trouxe 5 aqui para vocês. Por exemplo, em vez de eu perguntar para você, Rafa, o que você gosta? Eu vou perguntar, quem é a Rafa? Como você se descreve? E aí a gente sabe que essa pessoa ela vai falar normalmente aquilo que é mais interessante para ela. Sobre a vida, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre o que faz. Então já ela vai me entregar muito mais do que eu estou pedindo. Não estou falando assim, qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Você é casado? Não. Então é algo que eu vou conseguir trazer isso de uma forma melhor. 2, o que você espera da terapia? Para a gente entender o que de fato ela está buscando aqui. E qual que é o tema que a gente vai trabalhar. Então é importante que a gente também entenda esse tema, tá? E se por via das dúvidas, esse paciente trazer 5.000 temas, a gente precisa direcionar esse tema. Olha, de todos esses temas que você está me dizendo aqui, qual é o que é emergência, que você precisa trabalhar agora, senão ele pode explodir aí na sua mão. E aí ele vai escolher um, tá? Terceiro, como está o seu relacionamento familiar? É importante a gente saber como que é essa vida relacional familiar dessa pessoa, né? Porque aí a gente também já vê se tem traumas com os pais, se tem alguma questão do casamento e tal. 4, você está em um relacionamento? É feliz dele? Então, é também uma pergunta que a gente pode fazer, e é uma pergunta aberta, né? Não é a resposta sim ou não. Ele vai falar, Vinícius, eu estou feliz por causa disso, eu não estou porque acontece isso, meu marido, minha esposa e tal. A quinta pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante. A gente já ouviu as respostas até a 4. Quinta pergunta, você se lembra de algo na sua infância que talvez você ache que tenha ligação com esse tema que você está trazendo? Através dessas 5 perguntas, a gente já consegue muitas respostas que o paciente vai dizer para a gente, através de uma conversa mesmo, não foi robótico, né? Não é para falar robotizado isso, vai interagindo e tal. E aí a gente já começa a fazer uns relatórios, né? Escrever algumas coisas interessantes para a gente entender de que fato aonde esse paciente ele quer chegar. E é importante a gente saber as expectativas dele, né? Para ajudar ele a percorrer esse caminho interno. Detalhe, na entrevista inicial, a gente precisa promover essa motivação. Promovendo essa motivação, a gente consegue promover ela através desse discurso positivo. Então, exemplo, estou aqui para te ajudar, nós vamos juntos nessa resolução, você não está sozinha, né? E essa semana eu falei para uma... eu utilizei até um retorno de uma própria paciente que falou assim, parece, Vinícius, que eu estou num barco com um só remo, remando sozinha. E eu falei assim, eu cheguei aqui com outro remo, eu vou te ajudar. Então, a gente vai remar junto agora. Então, essas frases simples, elas têm muito efeito no processo, porque a gente cria motivação para dizer para esse paciente que ele vai conseguir e que ele pode contar com a gente, tá? Tudo bem por aqui, gente?
chat está aberto, o Rafinha está aqui na minha frente me olhando. Quando tiver alguma coisa aí, a gente vai reunir tudo para a gente falar, tá? O que eu quero falar para vocês? Que é legal a gente fazer testes. Eu trouxe aqui para vocês exemplos do que eu faço e que funciona. E eu quero que vocês possam fazer testes também, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Que nada é fixo ou permanente. Vai ter paciente que a gente consegue fazer 5 perguntas, vai ter paciente que a gente vai só perguntar 3 e ele vai falar da vida dele inteira, muito mais, tá? Então, você precisa entender o que você pode fazer naquele momento, naquele ponto principal, que é, de fato, a gente entender esse paciente, realmente o que ele precisa para conduzir ele numa sequência positiva aí do movimento terapêutico, tá? Nosso terceiro tema, indicações, e eu quero falar um pouquinho de contraindicações. As indicações, gente, eu chamo de enquadramentos, tá? Depois eu vou falar para vocês no grupo, a gente vai ter materiais complementares, e um deles eu vou trabalhar com vocês um mapa mental de todo o processo de atendimento, tá? E nesse processo inicial a gente tem os enquadramentos. As principais indicações que a gente pode fazer no início da terapia, até mesmo de começar, de fato, essa sessão com o paciente. O que são esses itens? O tempo de sessão, defina a quantidade de sessões e não trate isso como um pacote fechado, a não ser que ele fale, Vinícius, quero tratar 5, quero fechar 5, quero fechar 10. Você pode falar para ele, eu tenho uma oferta de 5 ou de 10 que eu posso te ajudar e tal, mas você precisa definir isso com ele. Se ele não fechar pacote, verifique o valor da sessão individual, tá? Tem que deixar tudo isso muito claro. Definir o horário, é importante a gente sempre falar de tempo, porque é uma das nossas ferramentas de trabalho. Se um paciente atrasa, pode atrasar toda a minha agenda, todos os próximos pacientes, tá? Tipo de pagamento. Informe as formas e condições que você aceita, né? Tenha clareza disso. Os dias de pagamento, se vai ser parcelado, se não vai. É legal a gente também deixar tudo isso aberto, tá? Aberto assim, explícito e falar isso para o paciente. E o contrato por sessão, tá? Para sua segurança, por sessões. Para sua segurança, você pode ter um contrato de prestação de serviço para resguardar essa pessoa, caso essa pessoa tente agir de má fé. E aí a gente não pode esquecer do CPF dela, tá? Dentro desse contrato. A gente vai falar um pouco mais de contrato também ao longo da nossa mentoria, tá? A principal indicação é: deixe claro para o paciente que você está ali para auxiliá-lo, para que ele também desenvolva uma autorresponsabilidade no processo. Eu costumo dizer assim, é 50% meu, 50% seu. Você vai ter que colocar a mão na massa e eu vou te ajudar aqui para que a gente possa promover mudança. Uma coisa muito importante que eu garanto que 80% dos psicanalistas não fazem, tá? Depois de 2 dias de sessão, entre em contato com esse paciente para enviar uma mensagem pós-sessão. Essa conexão, ela é importante. Ela demonstra para a gente, para o paciente, de uma forma direta, que a gente se importa com ele, né? Sugiro deixar sempre horários fixos para que você possa mandar essa mensagem, pois pode acontecer de o paciente precisar de uma atenção ou alguma emergência, e se você puder estar disponível, se estiver disponível naquele momento, você pode ajudar ele com algumas palavras, tá? Então, manda mensagem, é interessante, a gente cria conexão, não atrapalha a nossa rotina se a gente definir esses horários, e talvez você não saiba, mas você é um empresário, tá? Você trabalha com atendimento, com agenda, você tem que fazer a gestão disso, é como se fosse a sua empresa, né? De fato é uma empresa, né? Contraindicações. Para psicanálise, a gente não tem contraindicação, tá? O que a gente só precisa perceber é o estado desse paciente, a disposição dele de iniciar esse tratamento, de continuar com a gente nesse período, tá? Tudo que chega para psicanálise de qualquer tema, a gente consegue trabalhar, tá?
Sobre a questão da transferência, que a gente já falou bastante também, mas eu quero ser mais específico, tá? Transferência e contra-transferência no atendimento. Não sei se você já percebeu, puxa aqui na memória comigo. Ao longo da sua vida, você se conectou com muitas pessoas. Algumas dessas pessoas, elas de fato ficaram no seu ciclo de amigos, né? Viveram algum tempo aí com você ou estão com você ainda, e outras pessoas passaram pela sua vida rapidamente e te ensinaram algo de importante, né? Seja positivo ou seja não tão positivo assim, mas que promoveu algum tipo de reflexão ou uma questão positiva, né? Eu considero essa transferência como uma conexão, é como se a gente se conectasse de fato com esse paciente. E a gente pode se conectar de formas muito simples, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de rapport. O rapport ele é um conceito do ramo da psicologia que significa uma técnica usada para a gente promover uma ligação de sintonia e empatia com uma outra pessoa. Né? Essa palavra ela tem uma origem francesa, que significa trazer de volta, porque a gente é como se eu lançasse uma energia e essa energia retornasse. E, de fato, essa técnica ela é muito útil para a gente criar esses laços com o paciente. Se vocês não conhecem, eu indico vocês a pesquisarem, tá? A gente pode utilizar essa técnica para se conectar com uma pessoa, com duas, com quantas pessoas for, tá? Então, o que acontece? O rapport ele ensina algumas técnicas, e a técnica que eu gosto de trazer para a psicanálise é o espelhamento. Então, é como se nessa técnica eu imitasse alguns movimentos, tá? Não todos, de linguagem corporal, ou postura, ou gesto, ou expressão facial, ou até mesmo a respiração desse paciente. E aí, o que acontece? Eu só preciso ter cuidado para que esse espelhamento ele não fique muito visível, né? Senão vai parecer que a gente está toda hora imitando esse paciente, ele pode ficar incomodado. Mas isso quer dizer que a gente está conectado com ele, que a gente tem a mesma expressão que ele, e isso ajuda a gente se conectar ainda mais com ele. Então, é algo que vai nos ajudar a trazer um olhar diferente para que a gente crie essa conexão até na primeira sessão com esse paciente, tá? O objetivo da transferência no setting é a gente promover um espaço flexível, sem julgamentos, seguro para esse paciente, mostrando que a gente é igual a ele no rapport, tá? E assim ele vai poder trazer todos os temas que ele desejar, né? E caso vocês atendam, tenho certeza que alguns atendem, a gente já ouve muito assim: Vinícius, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Esse momento, esse movimento já nos mostra que foi criada uma transferência positiva, tá? E aí a gente pode promover essa transferência não somente pela fala, mas também pela nossa expressão. Eu gosto de dar um exemplo aqui super simples, mas que faz toda a diferença, que fez toda a diferença. Eu estava atendendo uma paciente um dia e passou um gato na frente da câmera, e ela tentou tirar esse gato rápido. E eu falei, nossa, você gosta de gatos? Eu também gosto. A gente falou um pouquinho do gato dela, criei uma transferência com ela, porque a partir desse momento ela falou, nossa, a gente tem coisas em comuns, então eu posso ficar mais tranquila para te contar algumas coisas. Inconscientemente foi o que eu percebi. E aí, a partir desse momento do gato, ela começou a me contar algumas coisas que ela já não tinha comentado, tá? Uma outra coisa que é interessante, que eu gosto de trazer, é que, assim, o Winnicott, eu adoro o Winnicott, né? Ele traz muito na sua filosofia, nos seus estudos, né, no seu desenvolvimento, a questão de como o paciente, e outros terapeutas trazem, né, outros teóricos trazem também, de formas diferentes, que o paciente ele coloca a gente como um pressuposto saber. E quando ele traz um problema, aí eu me espelho, ou melhor, eu me encaixo no tamanho desse paciente para dizer assim para ele, nossa, você passou por isso, eu também passei, né, faço um espelhamento desse paciente, eu também produzo com ele uma conexão, que é como se ele falasse inconscientemente para mim, nossa, você passou por isso, então você vai conseguir me ajudar nisso, né? Mas aí a transferência ela tem que ser verdadeira, para que a gente possa de fato criar essa conexão. Então a gente pode utilizar questões
mínimas para poder gerar conexão. E isso cria um ambiente saudável para a psicanálise, flexível e seguro, tá? Alguns aspectos éticos aqui que eu quero trazer para vocês. Desculpa. Quando a gente fala da ética em psicanálise, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo que acontece no setting analítico fica no setting analítico, né? Então, essa é uma regra básica, que é a questão de que a gente tem que, de fato, manter tudo aquilo que acontece no setting guardadinho, né? A gente tem uma responsabilidade sobre aquelas informações. Passível até de questões judiciais, caso alguém fique sabendo que a gente expôs isso, tá? Então, o psicanalista, ele auxilia esse paciente a descobrir esses problemas, e o que acontece? A gente indica, ou melhor, instrui o melhor caminho, a melhor forma desse paciente tomar as suas decisões. Por que eu falei isso para vocês mais tranquilo? Porque nós, psicanalistas, não sugerimos. A gente promove uma instrução para ele, né? Uma reflexão, para que ele possa buscar esse caminho por si próprio e tomar suas decisões. E aí, esse caminho para ele é um caminho que vai ser correto, moral, ético, né? Principalmente para que ele trate esses problemas da forma que ele acha interessante. Então, eis aqui, né, eis aqui uma principal questão, uma principal função da psicanálise quando a gente fala de ética. A gente não está aqui para mandar ele fazer as coisas. Ele vai buscar a melhor forma de resolver aquilo dentro dele, conforme as reflexões que a gente vai proporcionando para ele, tá? Uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui como um ponto de atenção é: e Vinícius, como fica o meu processo ético quando eu quero desistir de um paciente? Né? Então, eu tenho que levantar algumas questões importantes aqui. Primeiro, quero falar para vocês que a gente precisa pensar na seguinte questão. Se o paciente já está desistindo da análise, a gente tem algumas opções que a gente pode pensar. Primeiro, ou ele não está pronto para lidar com esse assunto em questão, tá? Porque esse assunto vai causar muito sofrimento, ou que ele não tem algum impulso interno para lidar com isso. Essa é a primeira questão. Ou a segunda opção, que é, talvez o analista não esteja sabendo conduzir esse processo analítico, tá? Isso é um alerta para a gente pensar. A gente precisa encontrar algum momento da análise, algo que a gente possa estar fazendo de um jeito diferente, que não está sendo muito legal. E aí, qual que é esse momento importante dentro da análise, né? Eu chamo esse momento, um momento importante dentro da análise, que é quando, de fato, o paciente ele acessa o trauma, ou melhor, ele traz para o consciente essa questão traumática, e aí é como se ele revivesse esse sofrimento duas vezes. Eu chamo de momento do ápice do trauma, tá? Então, o que acontece? Se a gente chegar nesse momento, que a gente vai chegar com certeza nesse momento no movimento analítico ali, a gente começa a perceber que esse paciente, trazendo para a realidade, ou ele não vai estar pronto para acessar aquilo, ou ele vai estar pronto para acessar aquilo, porque ele já criou confiança em nós. E isso é muito importante, porque a maioria das vezes os analisandos desistem das análises por conta disso. Às vezes a gente impulsiona ele impulsiona entre aspas, né, para ir para um assunto que é muito que causa muito sofrimento para ele, e aí não é o momento certo. E aí a gente acaba quebrando um vínculo com ele. Então, nesse momento de ápice do trauma, a gente precisa perceber, ele está pronto para ir para frente? Ou vamos ficar aqui nesse lugar mesmo até ele conseguir, de fato, trazer tudo isso para fora? Então, é algo importante para a gente ficar com as nossas anteninhas ligadas, porque a maioria das vezes a gente perde o paciente nesse ápice do trauma, tá? Itens de atenção aqui para a gente finalizar o conteúdo e abrir para perguntas, tá? Queridos, ser terapeuta é desenvolver relacionamento. Eu não falo, por exemplo,
de a gente se envolver com o paciente, de ser amigo dele, não. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é, a gente precisa usar muito bem a nossa comunicação, principalmente verbal, para auxiliá-lo. Então, quem aí tem vergonha, tem dificuldade de trazer paciente para a realidade, tem alguma questão de bloqueio em si para falar de alguns assuntos, a gente precisa rever tudo isso. Porque tudo isso que eu falei, eu não posso ter vergonha, eu tenho que trazer, às vezes, para a realidade dando umas sacudidas. Tem alguns temas que eu vou encontrar dentro do setting analítico que são temas, problemas meus, e aí eu não vou atender ele por conta disso. Então, a gente precisa trabalhar o nosso relacionamento de uma forma de comunicação para poder lidar com isso. E eu vou falar para vocês também, em algumas aulas mais para frente, que tudo isso vai de encontro com as nossas crenças também. Tá? É muito importante. Queridos, ser terapeuta é gerar valor, tá? Se você não gera valor, se você não conhece a sua história, se você não se sente confiante no processo que você desenvolve na sua terapia, você vai ficar para sempre cobrando R$ 50 na sua sessão, tá? Vocês fazem terapia aqui, né? Olha lá, hein? Não vem me falar que vocês não fazem terapia. Eu vejo muitos casos de que tem terapeutas aí que querem receber 100, 200, R$ 300 pela sessão, mas na hora de pagar a sua terapia lá no mês, quer pagar R$ 50. O que eu quero chamar de atenção isso aqui para vocês? Fica claro para você por que você recebe R$ 50. Esse pensamento é a prova de que talvez você, analista, não esteja dando real valor para o processo psicanalítico. Então, eu trouxe para vocês essa questão para que vocês possam pensar. E relacionado a essa questão de valor de dinheiro, a gente também tem questões de crenças aí, que eu vou dizer mais para frente, tá? Uma segunda questão relacionada a isso que eu estou dizendo para vocês. Nesse segundo exemplo, eu quero falar para vocês do valor financeiro mesmo. Quero acordar vocês são empresários, né? A Rafa brinca aqui comigo que a gente é CEO de MEI, porque a gente tem o MEI, a gente tem a nossa agenda, né? A maioria dos terapeutas trabalham com MEI, dependendo aí também dos ramos, né? E a gente precisa desenvolver essa visão de empresário. Então, aqui, por exemplo, hoje você que está aqui comigo, é uma prova de que você está investindo em você, está investindo na sua empresa. Então, a partir de agora, você não pode mais cobrar o mesmo valor pela sua sessão. Nem que seja para aumentar R$ 10 nessa sessão. Você está investindo em você. E é assim que a gente reconhece a nossa história, do que eu trilhei para chegar até aqui, que vai me proporcionar segurança para poder aumentar o meu valor da minha sessão. Tá? Então, é importante também a gente pensar nisso. E para finalizar aqui o nosso conteúdo, eu quero falar sobre a corrente do bem dos terapeutas, tá? Que a gente sempre pensa aqui no Ravi, a gente sempre pensa em um movimento, né, em um momento de ajudar os terapeutas, né? A gente passa junto algumas coisas e a gente entende super o que os terapeutas passam, porque eu também estive lá, naquele momento de, como que eu vou fazer para aumentar meu valor? O que eu preciso fazer de diferente para atrair paciente, né? Então, a corrente do bem, como já diz, a corrente do bem dos terapeutas nada mais é do que um grupo que a gente vai trocar ideias, networks, conteúdos, tá? E o que acontece? Eu chamo também de lista VIP. Por quê? Todas as novidades, todas as coisas novas do Ravi é a comunidade que recebe primeiro. Então, antes de algum aluno receber uma comunicação nossa, ou de a gente postar no Instagram, a comunidade, ela tem, na verdade, prioridade para as vagas dos cursos, para algumas coisas que a gente vai fazer, que vai ser só algumas vagas disponíveis, né? A gente vai fazer aulas, por exemplo, no Google Meet, que a gente não vai convidar todo mundo, a gente vai fazer só para vocês. Então, tem muitas coisas que vocês estão em primeiro lugar, né? E quero dizer que eu vou adicionar vocês ainda essa semana lá na comunidade Ravi, tá bom? Queridos, falei muito rápido para a gente aproveitar esse tempo, mas eu gravei a aula de hoje e para que a gente possa até sair daqui
revigorado nesses novos conteúdos que chegaram, eu abro agora nosso bate-papo para que você possa, de fato, colocar uma pergunta aí, o nosso chat. A Rafa tá me fazendo sinal ali que já tem coisa aí, e eu adoro, podem fazer, tá? Eu tô aqui para ajudar e a gente faz junto. Tem uma pergunta que você vai fazer esse modelo de contrato. Sim, o que acontece, gente, a respeito do modelo de contrato? O modelo de contrato, ele tem que perceber, a gente precisa perceber o que a gente vai, de fato, vender nessa análise. Se vai ser pacote, se vai ser parcelado, se não vai. E a gente não precisa fazer um contrato de 30 páginas. A gente só precisa fazer uma folha, que pode ser enviado por e-mail para esse paciente. Eu não preciso, vocês podem pensar a respeito disso, mas eu normalmente, quando trabalho com contrato, eu não preciso fazer com que esse paciente assine. Se ele me dá um ciente ou responder no e-mail, isso também vale como uma assinatura, tá? E a gente pode trabalhar dessa forma. E aí, o que acontece? Como eu acho que o contrato ele é muito individual de cada um, perante ao que vocês vão proporcionar de atendimento, eu vou trazer para vocês numa aula os itens que a gente pode colocar neles. E aí vocês vão adaptando conforme vocês desejarem, tá? Numa frase, pode ser 2 estrofes, não precisa ter muita coisa não, sendo bem direcionado, tá? Tem uma pergunta sobre mandar mensagem depois das sessões. Você manda a cada sessão, você manda só depois da primeira, manda depois de dias. O que eu consigo o que eu faço relacionado às sessões, tá, gente? Quando eu paro assim, a Rafa tá lendo para mim ali o chat, tá? Eu costumo mandar esse pós-sessão sempre que eu posso, tá? Principalmente se o analisando na última sessão me trouxe alguma coisa mais grave. Por exemplo, essa semana eu tive um paciente que a filha dele ficou com Covid, então ele ficou super preocupado. E aí eu mandei para ele uma mensagem, a nossa sessão era para ter sido na segunda. Ontem eu mandei uma mensagem para ele: oi, tudo bem? Tem notícias da sua filha? Tá tudo bem? Né? Então, é um modo de eu me aproximar desse paciente, né? Olha, recebi uma mensagem do meu analista para ver se está tudo bem, né? A gente cria esse vínculo, cria mais confiança ainda. Graças a Deus, as pessoas que a gente está sabendo aí que tem Covid estão ficando mais tranquilas, principalmente as próximas, né? Então, a gente consegue lidar com tudo isso. Mas, se tiver algo emergencial e ele precisar falar com a gente naquele momento, a gente tem pelo menos uns 10 minutinhos para falar com ele. Não é fazer uma sessão, mas promover alguma reflexão para que ele possa ficar melhor e tirar aquela angústia daquele momento, tá? Então, é por isso que é sempre bom a gente fazer esse pós-sessão com horários agendados, porque aí eu sei que eu estou tranquilo, se ele precisar de uma mãozinha, eu ajudo ele naquele momento, tá bom? Queridos, a Rafa falou que acabou as perguntas. Vocês querem fazer alguma pergunta agora para a gente finalizar? Podem abrir aí. Ó, a Patrícia acabou de mandar. Aqui, deixa eu abrir também. Quando o paciente manda muita mensagem várias vezes ao dia, como você sugere? Foi a Patrícia, né? Paty, a Rafa acabou de falar para mim a sua pergunta. O que acontece? Normalmente, esse paciente que manda muita mensagem para a gente, ele é inseguro e vamos colocar que ele está usando a gente de muleta para tudo na vida dele. E a gente não pode estar presente 24 horas na vida dele. Então, se for algo importante, emergencial, eu posso responder para falar com ele, alguma coisa assim, bem rapidinho. Se não for, você pode falar assim: oi, fulano, que bom que você me mandou essa mensagem e está me dizendo isso. Já vou anotar aí esse tema, porque na nossa sessão de tal dia a gente vai falar sobre ele. Porque aí eu não estou falando para ele: não quero atender você agora, estou ocupado, estou fazendo outra coisa. Eu estou auxiliando ele, e aí eu estou falando para ele: olha, eu entendo, que bom que você está falando disso. Já anotei agora e a gente vai falar disso na sessão. E aí eu já dou para ele chegar para lá de que, olha, temos a sessão é importante, é lá que a gente vai discutir isso. Tá bom? Mais alguém, gente, para a gente finalizar? Olha, batemos 9 horas, certinho. O objetivo aqui foi legal. Gente, então, gratidão mais uma vez. A gente tem muito o que conversar ainda, tá?
Vou adicionar vocês na nossa comunidade. A Rafa está subindo tudo que a gente está fazendo para o Hotmart, porque é lá que vocês vão acompanhar. E aí já fica as aulas gravadinhas, e depois eu vou falar para vocês quanto tempo vocês vão ter de acesso, porque a gente vai liberar um tempinho aí para vocês. Né? Às vezes não pude participar, quero rever de novo, para anotar de novo. Então vocês vão ter isso lá. Tem os materiais complementares também, que a gente vai começar a dividir com vocês, tá bom? O grupo está aberto, fiquem à vontade, a gente vai se falando. Boa noite para vocês e a gente se vê. No grupo estamos juntinhos lá, tá bom? Beijo, gente, abraço.